Trabalho assalariado e a política monetária. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre a primeira década republicana. Na verdade, a playlist que eu estou montando aos poucos, um vídeo por semana aqui no canal, é sobre a história econômica do Brasil, e eu estou utilizando um livro, texto que eu escolhi para me ajudar na construção desta playlist, que é A Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica republicana de 1889, política republicana, política econômica republicana do período da República. Não estou tratando sobre os anos anteriores e outros ciclos, como o ciclo do açúcar, ciclo do ouro, entre outros, e sim sobre o que houve durante os 100 anos, durante a política econômica republicana, ou seja, de 1889 a 1989. Estou começando dessa maneira. Por que eu estou dizendo isso? É porque num curso de economia, antes de você chegar neste nível de entender a República ou as políticas econômicas da República, há que se entender primeiramente os ciclos que o Brasil passou anteriormente a isso desde o seu descobrimento. Então, ciclo já do seu início de exploração de pau-brasil, depois ciclo do ouro, ciclo do açúcar e por aí vai, entre outros ciclos que nós tivemos e microciclos também. Mas eu resolvi começar diretamente com o período republicano. E eu estou no capítulo 2, aliás, ainda estou no capítulo 1, desculpa, que trata sobre a primeira década republicana, ou seja, de 1889 a 1899, ou meados do início do século XX. E aí tem um tópico que diz assim, trabalho assalariado e a política monetária. E aí, com a abolição da escravatura, da escravidão, houve, segundo este autor, uma quantidade enorme de trabalho assalariado nos primeiros anos, e isto impactou a política monetária por várias razões. Primeiro, que o sistema bancário não era desenvolvido no Brasil naquele momento, então era difícil ter essa situação toda, como já mencionei no vídeo passado, que eu vou deixar lá no final do vídeo, dá uma olhadinha. No início da década de 80, de 1889, no início, o problema das novas demandas de moeda advindas do trabalho livre era constantemente mencionado, e argumentava-se nesse sentido que as demandas sazonais de crédito associada às safras de café, de açúcar, podiam agora se tornar muito mais fortes e podiam ter sérias consequências no tocante à liquidez, caso não fossem implementados esquemas destinados a prover acomodação para essa elevação once and for all da procura da moeda. Porque, de fato, se você tem todo um trabalho assalariado, principalmente essas demandas sazonais de créditos associados ao café e ao açúcar, existia uma procura por moeda bastante elevada. Esquemas nesse sentido, no entanto, encontraram diversos tipos de obstáculos. De um lado, o incipiente desenvolvimento do sistema bancário, como eu já mencionei, o tornava especialmente vulnerável. O desenvolvimento do sistema bancário o tornava especialmente vulnerável às variações sazonais na procura por crédito e nos seus depósitos. O sistema bancário, neste período, naquela época, era bastante concentrado na capital apenas. O sistema onde estavam localizados cerca de 80% dos depósitos bancários. E era muito pouco desenvolvido. Em 1888 havia 0,043 agência bancária para cada 10 mil habitantes no país. Um número considerado extremamente baixo. Tomando somente a capital, este número se elevava para 0,443, o que também era considerado muito baixo, como expressão desse estado de coisas, segundo um relato contemporâneo que tem um trecho da revista The Economist lá de 1890 que traz essa realidade do Brasil naquele momento. O sistema bancário era precário, Essa baixa propensão do público para reter moeda sob a forma de depósitos bancários, então as pessoas, como não existia um sistema bancário bem consolidado, então não se existia esta propensão do público de reter moeda em poupança. Impunha uma limitação estrutural à capacidade dos bancos de expandir seus empréstimos, ou seja, seus depósitos, ou expansão bancária, em resposta à maior procura da moeda, já que aquela significava basicamente um reduzido valor para o multiplicador bancário. Nessas condições, os bancos eram particularmente vulneráveis a demandas sazonais, claro, porque você tem uma demanda sazonal por produto, no caso do café e do açúcar, e o sistema bancário ele não tinha como suprir essa quantidade de moeda. Demanda sazonal. Nessas condições, os bancos eram particularmente vulneráveis a demandas sazonais muito fortes, pois para que os bancos expandissem o crédito, tudo mais constante, para eles poderem expandir o crédito do banco, se tudo mais estiver constante, ceteris paribus, obrigatoriamente deveriam reduzir-se a sua relação em caixa e depósito,
ficando, portanto, em uma posição de liquidez mais vulnerável. Liquidez é aquele dinheiro imediato que está disponível no curto prazo. Então, neste período sazonal, os bancos tinham esse problema. A sazonalidade envolvida na procura de crédito tornava-se, assim, um problema para a economia do Rio de Janeiro, naquele período, nos anos 80, ali da pré-república, cujos determinantes estavam ligados ao baixo grau do desenvolvimento do sistema bancário e sua pouca penetração no interior. É a partir daí que se deve compreender a contínua referência ao longo de todo o Segundo Império ao fenômeno da inelasticidade do meio circulante, ou seja, a incapacidade dos bancos em expandir ou contrair o crédito de acordo com as necessidades dos negócios. Assim sendo, isso tem a ver com a cultura, então, do povo brasileiro e pela falta de estrutura do sistema bancário. Assim sendo, pode-se ter indicações sobre o modo como a disseminação do trabalho assalariado viria a afetar o sistema bancário. E aqui a gente já consegue fazer essa correlação, segundo esse autor. Evidentemente que se você tinha toda uma estrutura de trabalho baseada em trabalho escravo, não existia essa necessidade. Agora, pense você que de uma hora para outra você tem agora uma grande massa de trabalho assalariado entrando. Se nós não temos um sistema bancário bem consolidado, ou não tínhamos naquele momento, evidentemente que alguma crise estaria por vir, né, sobre o sistema bancário ainda mais. A presença da crise de liquidez, que antes já acontecia só pela sazonalidade mesmo do açúcar e do café, mas agora isso teria isso pioraria bastante. Estamos falando dos anos 80, principalmente ali do século XIX. A presença de crises de liquidez e com crescente gravidade à medida que se aproxima o ano da abolição, 1889, não é? 1888. 1888. Fornece crise de liquidez pré-abolição da escravidão. Fornece uma indicação clara do impacto monetário da difusão do trabalho assalariado no campo. Isto se observa de forma clara a partir de meados dos anos 80. Já em fins de 1883, de acordo com o ministro da Fazenda Rodrigues Pereira, o movimento das transações vinha sendo embaraçado pela falta de meio circulante, ou seja, de liquidez, atribuída principalmente à migração de dinheiro para algumas praças do norte, exigida pelas magníficas safras ali colhidas. Nesta ocasião, o ministro propôs, inclusive, a restauração da lei de 1875, que permitia ao Tesouro emissões temporárias para o auxílio aos bancos. A mesma proposta seria retomada logo adiante, com ainda mais ênfase, pelo novo ministro da Fazenda, conselheiro José Antônio Saraiva. Falando ao parlamento em maio de 1885, lembrou Saraiva que se aproximava o último mês do semestre, que era a ocasião que se aproximava da ocasião das liquidações dos pagamentos, quando os devedores previdentes preparam fundos para saldar suas contas no interior e remeter para as províncias do norte elevadas somas. Por isso, dar-se-ia forçosamente a escassez no meio circulante e a crise monetária. Aqui uma citação, né? Os temores de Saraiva, deste ministro, não se haviam confirmado em julho, quando a ideia da restauração da lei de 1875 foi ter ao Senado. Ali ouviu queixas de que o papel moeda era já superabundante, mas defendeu-se com o argumento de que a medida proposta não era para aumentar o meio circulante, e sim para conjurar uma crise. A Comissão de Orçamentos do Senado opinou pela aprovação do projeto, já naquela época. E com isso, a ideia de Saraiva foi efetivamente transformada em lei em 18 de julho de 1885. A lei de apenas 2 artigos autorizava, veja bem, autorizava o governo a emitir até 25 mil contos, emissão de moeda, aplicáveis a auxiliar os bancos de depósito de corte, um total que representava um acréscimo potencial da ordem de 20% da base monetária. Então, houve um aumento da base monetária, a emissão de moeda em 20% do que existia. A aplicação imediata da lei pareceu aliviar as dificuldades de liquidez no curto prazo, porque tinha moeda corrente agora, em 1885. Mas, segundo o Jornal do Comércio, já nos últimos meses de 1886, sentia-se certo mal-estar proveniente da dificuldade de se obter empréstimos e adiantamento. Então, pouco tempo depois, um ano depois, essa política já começou a mostrar o que estava para acontecer. Sentia certo mal-estar proveniente da dificuldade de se obter empréstimos e adiantamentos escasseando o numerário. Parecia, porém, que tal estado era apenas
a repetição da crise periódica que se observa nos fins de semestre. As dificuldades se tornariam ainda mais sérias nos primeiros meses de 1887, atingindo seu ápice em junho, pois a demora do retorno das quantias enviadas para as províncias, a urgência das remessas para os mercados de café, a realização de entradas de seus acionistas solicitaram algumas instituições bancárias. A questão da sazonalidade que eu já mencionei. Aumentavam o número dos que solicitavam descontos, desfalcavam os depósitos e enfraqueciam a caixa dos bancos. Assim, a taxa de desconto para as melhores firmas subiu nos bancos a extremo de 10% a 12%. Quero terminar esse trecho, faltam 2 parágrafos, para a gente passar para um próximo tópico no próximo vídeo. Então talvez eu ainda precise de mais 5 minutos. Esta preocupante sucessão de crises resultou não só em tornar inoportuna a política monetária deflacionista do ministro da Fazenda, a política monetária dele de deflação, Conselho Belisário, talvez o mais destacado expoente metalista de seu tempo, mas também em reforçar a impressão de que a lei de 1885 representava apenas um paliativo e que era preciso buscar soluções mais efetivas e duradouras para os problemas monetários causados pela difusão do assalariamento no campo, o que implicava basicamente modificações drásticas na orientação da política monetária. Foi nesse contexto que surgiu o primeiro grande projeto de reforma monetária, apresentado ao Senado em junho de 1887. A apresentação desse projeto daria início a um período de ricas discussões sobre questões relativas à moeda, a taxa de câmbio e o sistema monetário. Então, moeda, taxa de câmbio e sistema monetário. Um verdadeiro tour de force que resultaria, 17 meses depois, a 24 de novembro de 1888, em uma lei de reforma bancária, traduzindo um frágil compromisso entre posições, na verdade, inconciliáveis. Com efeito, a necessidade de se expandir a oferta de moeda expansionista contrapunha-se à orientação conservadora de sucessivos gabinetes imperiais empenhados em reduzir a oferta de moeda, de modo a restabelecer a adesão ao padrão ouro, a paridade de 1846, 27 pence por R$1.000. O primeiro regulamento da lei expressa perfeitamente essa inconsistência, tal como extensamente discutido por Franco, pois se revelou inaplicável, de forma que em meados de 1889, a reforma monetária não havia avançado 1 centímetro. Ao longo de 1888, todavia, a taxa de câmbio havia se apreciado até a tão perseguida paridade de 1846. E lá havia permanecido desde então. Então o valor da moeda subiu, valorizou. Em função disso, seria possível ao gabinete Ouro Preto, o último do Império, estabelecer finalmente um compromisso entre os que propunham a expansão monetária e os que lutavam pela paridade de 1846, a emissão conversível. Bom, aqui então a gente teve uma ideia do que aconteceu, qual foi o impacto na economia inicialmente do trabalho assalariado e a política monetária. Então, a liquidez que acontecia no Brasil, que era sazonal, liquidez que é o dinheiro imediato que a economia necessitava, já era comum no Brasil, antes mesmo de que houvesse o trabalho assalariado. E isso, por o país não ter um sistema bancário bastante desenvolvido, dificultava bastante. Isso pioraria muito com o trabalho assalariado, porque agora sim, né, é preciso dinheiro, liquidez, dinheiro rápido para que os salários sejam pagos. Mas se o país não tinha sequer um sistema bancário evoluído, como que isso vai acontecer? Evidentemente que então nesse começo iniciam essas discussões econômicas de base monetária. E aqui nós vimos uma expansão da moeda de até 20% da base monetária. E que isso traria consequências. No próximo vídeo, então, agora eu quero tratar sobre política econômica dos anos de 1890. Um texto bastante longo, terei que dividir ele em diversos vídeos. Eu estou achando este livro bastante complexo, para falar a verdade, porque ele não é bem distribuído entre os tópicos, para quem quer gravar por partes como eu faço, né? Mas mesmo assim eu vou avançar com ele até onde eu conseguir. Fico por aqui, valeu, toda sexta-feira um vídeo baseado neste livro, A Ordem do Progresso, aqui no canal.
sobre história econômica do Brasil.